Saudações! Neste estudo sobre o fundamento do perdão, consideramos a obra completada por Jesus para que o pecador tivesse, por ela, acesso ao perdão de Deus. Penso que a palavra perdão é uma das mais antigas em qualquer vocabulário ou outra forma de comunicação humana. Creio que não é difícil entender o bem primário que o perdão pode causar. Porém, o que talvez nem sempre seja compreendido é a amplitude do efeito do perdão. Em relação ao Evangelho, este fator do efeito do perdão é de grande significado. Por exemplo, o que significa para o pecador ser perdoado por Deus? E qual o efeito que o perdão tem em quem tem sido perdoado por Deus? Na reflexão que segue, que é uma gravação feita ao vivo, num ajuntamento de pessoas, consideramos o que é o perdão em termos do Evangelho e o erro teológico que o ensino da tradição projeta sobre o perdão. Ouça agora a meditação que segue. No fim, para concluir, irei partilhar um breve pensamento. Que é o poder do Evangelho em nossas vidas. O apóstolo Paulo dizia em Romanos capítulo 1, não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O Evangelho é o poder de Deus, é algo que Deus nos dá, e ao recebermos o Evangelho, algo acontece em nossas vidas. Há uma iluminação que vem ao nosso entendimento, há uma compreensão que vem a nós que não tínhamos antes. É a revelação de Deus. E hoje vamos ver a questão do pecado, porque é uma preocupação para o ser humano estar a viver com a consciência do pecado e sem saber como se livrar desse problema do pecado. A semana passada tivemos a meditar sobre o aspecto do castigo, sobre o pecado, que é uma coisa que aflige as pessoas. Só a pensar que um dia vão ter que dar contas a Deus e se forem condenados ao inferno, como é que isso vai ser então? Então as pessoas vivem aflitas e nós vimos pelo Evangelho que não há razão para as pessoas viverem aflitas porque Deus oferece o perdão. E hoje o que nós vamos ver é precisamente sobre o perdão, à luz da palavra de Deus. Primeiro vamos ver qual é o benefício do perdão. Em termos das relações humanas, o perdão é uma das coisas que nós sabemos o que é. Agora uma pergunta é a seguinte, porquê é que o perdão é importante? O que é que significa o perdão e porquê é que o perdão é importante? Em termos bíblicos, o perdão significa deixar ir livre ou desprender alguém da obrigação ou da responsabilidade da sua dívida. No perdão, há um sentido de redenção, fazendo com que o culpado não seja mais acusado do seu erro. E no seu aspecto básico, o perdão é isto. É que alguém fez um erro, essa pessoa pede perdão e é perdoada, essa pessoa já não é mais acusada pelo erro que fez. As pessoas podem não esquecer, mas onde há perdão, depois de haver perdão, não há direito de acusar aquilo que está perdoado. E a Bíblia é bem clara nesse aspecto. No sentido do relacionamento humano, o perdão significa que a pessoa que errou não está mais debaixo de qualquer obrigação. Porque se foi perdoado, essa pessoa que errou não tem mais a obrigação naquele aspecto em que errou e que foi perdoado. Pode haver outros problemas, mas isso já é outros assuntos para outros aspectos do perdão. Mas se há um erro que a pessoa cometeu e foi perdoada, essa pessoa que está perdoada não está mais debaixo de qualquer obrigação em relação ao seu erro. Perdoar significa não sujeitar a pessoa que ofendeu a uma imposição por causa de algum erro que tenha cometido. Exemplo, uma dívida que é perdoada é dívida que deixa de existir. Isto é lógico. Se uma dívida é perdoada, está perdoada, já não existe mais a dívida. E onde não há dívida, não há nada a ser pago. Eu não posso ir a uma loja onde não tem dívida e chegar lá e dizer, eu quero pagar uma dívida. Se eles forem lá ver aos livros e no meu nome não está lá, eles dizem, olha, não sabemos o que é que o senhor está a dizer. Uma dívida que não existe, não é dívida que se pague. Mas isto é lógico, nós sabemos isso. E é interessante que a Bíblia é bem clara nestes aspectos. Portanto, quando fala sobre o pecado e o perdão, fala de aspectos reais. O que é que o perdão não significa? Perdão não significa fechar os olhos ao mal que tenha sido feito. E este aspecto é importante. Perdão não é fechar os olhos ao mal que foi feito. Perdão
não é ignorar os princípios da boa moral, da honra, do respeito e da verdade. Perdão também não significa a restauração do que tenha sido danificado ou perdido. E este aspecto é importante compreendermos. Por exemplo, onde a reputação de alguém tenha sido afetada, vamos supor que há um indivíduo que diz, olha, aquele fulano roubou. Mas depois vê-se a verificar que ele não roubou, e então a pessoa que disse que ele roubou vai e pede perdão. Pediu perdão, reconheceu o mal que fez, mas o facto de ele depois ser perdoado não vai restaurar a reputação da pessoa que foi blindrada ou que foi exposta por algo que não fez. E aqui é onde a questão do perdão pode se tornar um pouco polémico. Porque o perdão não restaura necessariamente o que foi danificado. É preciso outras coisas para restaurar o que foi danificado. Nós iremos ver que Deus não só perdoa, mas restaura as nossas vidas que foram destruídas pelo pecado. Deus não só perdoa, mas também reconcilia-se connosco. Deus diz, eu já enviei Jesus que morreu na cruz para que possamos estar reconciliados. E a seguir ao perdão, em relação a Deus, está o aspecto da reconciliação. E este às vezes é um pormenor que é esquecido nas relações humanas. O perdão não restaura necessariamente o que foi danificado. O perdão é muito importante. É necessário, aonde tenha havido uma ofensa, é necessário para que haja pelo menos um começo de restauração. O perdão pode transformar a vida de quem fez o erro, mas pode não transformar o ambiente em que a ofensa tenha acontecido. Este é um outro aspecto muito importante a compreender. Eu posso perdoar quem me ofendeu, mas o meu perdão pode não transformar o ambiente. E esta é uma realidade. E é aqui que às vezes as pessoas ficam confusas. Então eu perdoei, porque é que ainda há este ambiente? Porque é que ainda há esta tensão? Ou porque é que ainda há este dano que não foi retificado? Por isso é preciso compreender que começamos pelo princípio que o perdão liberta a pessoa de uma carga emocional, ou até psicológica ou espiritual, mas pode não restaurar um ambiente. Mas o princípio da liberdade espiritual começa precisamente por aí. Perdão. Quando Deus nos perdoou, nós entramos num ambiente de liberdade com Deus. E liberdade com Deus é estar à vontade com Deus. Lembram-se da história que Jesus contou do filho pródigo? Aquele filho que pediu ao pai a sua parte da herança, depois estragou tudo e depois, por fim, já estava a tomar conta de porcos e ele dizia, até os porcos têm que comer e eu não tenho. E ele voltou para o seu pai. E o pai recebeu, restaurou. O irmão mais velho, lembram-se dessa parábola? O irmão mais velho ficou tão zangado, disse ao pai, o teu filho mais novo estragou tudo. E eu aqui estou, nunca me deste nem sequer um cordeirinho ou um animal para eu festejar com os meus amigos. O que é que o pai lhe disse? Ele disse, filho, estás comigo sempre. O que eu tenho é teu. E às vezes as pessoas estão naquele problema de consciência. Será que Deus me perdoou? Será que eu ainda tenho que fazer mais alguma coisa? E Deus diz que quando a pessoa está perdoada, tudo o que Deus tem para nos dar é nosso. Isto foi o que o Senhor Jesus ensinou em Lucas capítulo 15. E nós vimos aí a beleza e o poder da transformação. O perdão começa por libertar. Temos que compreender isto. O perdão pode não mudar o ambiente à volta, porque o ambiente muitas vezes não depende só de uma pessoa, depende de um conjunto de circunstâncias. Mas o que é que acontece quando há perdão? Há uma liberdade que é restaurada. Esta liberdade restaurada começa dentro do íntimo da pessoa. E é aí que a transformação começa. A transformação começa cá dentro, quando pedimos a Deus o perdão dos nossos pecados e Ele nos perdoa. E depois de estar perdoado, a Bíblia diz que Deus esquece os nossos pecados. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Significa que se a dívida para com Deus está resolvida, já não existe mais dívida para com Deus. O pecado que Deus perdoa é pecado que não existe mais diante de Deus. Isso é o que a Bíblia ensina. Mas às vezes as pessoas continuam com problemas de consciência. O que vem a seguir é o processo de crescimento em Deus, a reconciliação, o processo de restauração. Tenho conhecido pessoas que depois de terem vivido vidas tão arruinadas, estragaram suas vidas e vieram a Jesus. Entregaram suas vidas a Jesus e receberam o perdão de Deus. Eles logo dizem, eu quando aceitei Jesus e Deus perdoou, veio uma paz à minha vida que eu nunca tinha experimentado antes. Mas logo a seguir as pessoas vão para o trabalho, ou vão às compras, ou vão ao outro lado, e reparam que ainda há lá vestígios da velha vida.
E então as pessoas dizem, mas será que Deus perdoou? Será que Deus resolveu? Será que Deus alterou? Não, Deus perdoou, depois Ele ensina-nos a andar no caminho dEle, de modo que a nossa vida não seja o produto do passado, mas ser o produto que nasce na palavra de Deus, a Bíblia. E aí, então, é o aspecto da reconciliação, o aspecto da restauração que Deus faz em nossas vidas. Porque onde há perdão, compreendemos isto, não há mais razão para haver condenação. Pecado que Deus perdoa é pecado que Deus não mais usa para condenar. Isto dá-nos um sentido de tranquilidade diante de Deus. Será que é possível mesmo eu estar diante de Deus sem Deus ter nada para me acusar? A própria palavra de Deus diz como Deus me vê em Jesus. Não é como eu me vejo. Sabem qual é o nosso problema? Nós às vezes lembramos do mal que fizemos. E isso às vezes não nos deixa. Mas nós temos que acreditar que quando Deus disse que perdoou, Ele perdoou mesmo. E Deus nunca mais se lembra dos nossos pecados. É o que a Bíblia diz. No aspecto do relacionamento humano, o perdão é o começo da restauração de um relacionamento. É uma declaração em que a pessoa diz: o mal que fizeste já não está mais presente. Já nem vamos falar mais nisso. Porque está perdoado. Eu não te acuso ou não sou mais acusado. Esta realidade reflete-se também na nossa comunhão com Deus. O perdão liberta ao pecador arrependido e ele então começa a viver debaixo da graça de Deus. A Bíblia ensina-nos que é muito importante perdoar. Lembram-nos da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E depois diz lá: perdoa as minhas ofensas, os meus pecados, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Está assim na oração do Pai Nosso. E depois da oração do Pai Nosso, Jesus continua a explicar. E ele diz mais adiante, em Mateus capítulo 6, que se nós não perdoarmos as pessoas que nos ofendem, o nosso Pai também não nos vai perdoar. O que é que isto nos diz? Que o perdão é uma coisa muito importante. O perdão é necessário para quem perdoa e para a pessoa que fez o mal. Se alguém me ofender e eu não perdoar, eu vou carregar com um fardo, um peso, na minha consciência, no meu espírito, que me vai atrofiar, vai-me roubar a paz, vai-me roubar o descanso. E eu posso pensar, mas eu não fiz o mal, ele é que fez o mal. Ele é que devia estar a sofrer e está ali a fazer festa como se não houvesse nada e eu é que estou aqui a sofrer. É que quando eu não perdoo, eu estou a carregar com uma coisa que não vem de Deus, porque Deus perdoa. O Senhor Jesus contou uma parábola, Mateus capítulo 18, sobre um homem que tinha uma grande dívida para com o Senhor lá na terra. E naqueles tempos, quando alguém tinha uma dívida que não podia pagar, tiravam na casa, tiravam na família, tiravam tudo. Depois vendiam como escravos. E se não pagasse tudo, a pessoa ainda era vendida. O próprio devedor ainda era vendido como escravo para pagar a dívida. E aquele homem ajoelhou-se perante o Senhor muito rico e disse: perdoa-me, eu vou-te pagar tudo, tudo. E na parábola que Jesus contou em Mateus capítulo 18, diz lá que aquele homem muito rico teve pena dele. Sabem, olha, eu vou-te perdoar a dívida. E era uma dívida enorme. Quando aquele homem perdoado saiu da presença dele, viu um outro que lhe devia umas moedas. E agarrou-se ao pescoço dele: tens que me pagar isso, tens que me pagar isso. E mandou-o prender porque ele tinha uma dívida. O senhor daquela terra, o rico, quando ouviu isso, ficou tão triste. Mandou-o chamar. Disse: então, eu perdoei-te uma dívida que era tão grande e uma coisa tão pequena não conseguiste perdoar. E Jesus conta em Mateus capítulo 18 que assim é Deus para com aqueles que não querem perdoar. O perdão é uma coisa importante. O perdão pode não causar restauração de relacionamento, mudança de ambiente. O perdão pode não levar à reconciliação, porque isso é um outro passo a seguir. Mas o perdão é fundamental. O perdão diz: eu não tenho nada em mim para te acusar. É quando a pessoa está debaixo de ira e diz: eu não vou perdoar. É como se a pessoa tivesse um controle naquele relacionamento, até no destino daquela pessoa. O que é um pouco de uma ilusão. Mas só que, sem a pessoa dar por isso, por não querer perdoar, isso torna-se uma força espiritual que começa a oprimir a pessoa. E a pessoa perde a paz, perde a alegria, perde a satisfação, perde o prazer de viver. E depois diz: eu não fiz mal, o outro é que fez o mal. Mas o problema é que a pessoa está a sofrer não é pelo mal que fez, é por não querer perdoar. Isto é o que a Bíblia ensina. Vou enfatizar mais uma vez. Nós perdoamos e devemos perdoar, mas isso não significa que a outra pessoa vai ser transformada. A outra pessoa pode continuar a fazer o mal.
E depois há ainda outro aspecto, há o aspecto da justiça social. Por exemplo, às vezes há estas pessoas que fazem grandes crimes e a polícia apanha-os e vai para a prisão. A pessoa que sofreu o dano, diz, olha, eu perdoo-te. Mas a justiça social ou a lei do país diz, não, ele foi julgado, ele tem que ir para a cadeia, porque ele quebrou uma lei. Agora, o indivíduo diz, eu perdoo-te. E a pessoa, a mesma é condenada pela lei, porque é uma lei do país, mas a pessoa que perdoou não transformou o ambiente do outro. O outro pode continuar a ser um grande gatuno. Mas o que é que aconteceu com a pessoa que perdoou? Não está ali agarrado ao ódio, não está cheio de zanga, não está cheio de amargura, ou tristeza, ou remorsos. Não tem bichos lá dentro a comer a alma. Por isso é que o Senhor Jesus falou sobre a importância do perdão. Eu quero transportar esta ideia para o que Deus fez connosco, porque é o que está na Bíblia também. Quando Deus perdoou, o que é que isso significa para nós? Que Ele perdoou e limpou. Lembra-se, antigamente, não havia livros quando íamos para a escola. Eu, quando comecei na primeira classe, ainda sou desse tempo, já havia livros, mas eram tão caros. Então o que é que nós levávamos? Era a lousa. Lembra-se? Aquela pedra que levávamos para a escola. Quando íamos à loja comprar os artigos necessários para a escola, tinha que vir lá a lousa. E depois de fazermos as contas e a professora ter visto ou escrita, o que é que nós fazíamos? Apagávamos para fazer outras coisas. Assim é a nossa vida. Quando Deus perdoa, Ele limpa. Ele limpa. A Bíblia mesmo diz, em Colossenses, que a cédula que era contra nós, havia um registro dos nossos pecados, era contra nós. A Bíblia diz que essa cédula, que era o registro dos nossos pecados, foi cravada na cruz. Cravada na cruz. Então, quando Jesus morreu, Ele morreu como condenado pelos nossos pecados. Eu é que devia ter sido condenado pelos meus pecados. Mas Deus amou-me tanto como amou todos nós e disse, aquilo que tu fizeste e eras merecedor de justiça divina, isso eu coloquei sobre o meu Filho Jesus. Este é o aspecto do perdão. Deus diz, onde há perdão, deixa de haver acusação. É um aspecto importante. Será que isto é tudo? E é aqui que nós precisamos de entrar mais nas Escrituras, na Bíblia, para entender o efeito dos hábitos humanos, a tradição. Eu às vezes digo que não tem tradição, mas na realidade, quando criamos certos hábitos, sem dar por isso criamos uma tradição. E o mesmo acontece na religião. Há ideias que as pessoas têm desenvolvido que realmente não nasceram na Bíblia, mas no raciocínio das pessoas. E o efeito disso é que tem levado as pessoas a olhar para a tradição mais do que olhar para o que a Bíblia diz. E quando a pessoa olha mais para uma tradição, a tradição pode ser interessante, pode ser muito boa, e deixa de olhar para o Evangelho, o que é que a pessoa perde? Perde o poder do Evangelho. Paulo disse, não me envergonho do Evangelho de Jesus, Romanos 1,16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. O que é o Evangelho? É o poder de Deus que opera em nós. Quando a pessoa olha para a tradição ensina coisas boas. Não matar, não roubar, não mentir, mas sim, uma série de coisas para nós não fazermos. E alguém diz, mas como é que se vai condenar isso? Não, nós não condenamos isso. O problema não é o bom ensino. O problema é quando as pessoas se alimentam da tradição, em vez de se alimentar pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Jesus, onde está o poder de Deus. É o Evangelho que é o poder de Deus, não é a tradição. A tradição tem boas intenções. E nós devemos elogiar as boas intenções. Mas não é o poder de Deus. Por isso é que nós enfatizamos bastante ouvir o que a palavra de Deus diz. É importante compreender que o ato de perdão teve a sua origem em Deus e no grande amor de Deus. Ou seja, Deus é a manifestação do amor. Porque Deus é amor, Deus quis perdoar o pecador. Deus é bom, Ele é compassivo. Não significa que Deus deixa passar o pecado. E nós vamos ver alguns versículos da Bíblia. Nós vamos ler Profeta Naum, capítulo 1, versículo 3. Veja o que é que a Bíblia diz. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em força, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Deus demora muito tempo em ficar zangado com as pessoas. Deus é muito paciente. Mas Ele também não tem ao culpado por inocente. É quem é culpado, Deus não fecha os olhos ao mal. Porque perdoar não é fechar os olhos ao mal. A Bíblia diz que Deus não tem ao culpado por inocente. O seguinte versículo, Isaías 55, 7. Isaías 55, 7.
Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O que é que o ímpio precisa de fazer? O homem que está em pecado, o que é que ele precisa de fazer? Deixar o seu caminho. Deixar o homem maligno, deixe os seus pensamentos e converta-se ao Senhor. Portanto, é necessário uma conversão. Então a pergunta é, será que Deus perdoa ou não perdoa? Sim, Deus perdoa. E o que é que Deus diz para que o perdão realmente possa acontecer? É preciso a pessoa deixar os maus caminhos. Quando a pessoa deixa os maus caminhos, entra nos caminhos de Deus. E aí o perdão começa a ser como uma semente que foi lançada na terra e começa a brotar e faz-se uma árvore de fruto. E isso é o que Deus faz na vida das pessoas que se chegam a Ele. Salmo 86, versículo 5. Salmo 86, versículo 5. Pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Quem é Deus? Ele é bom, está escrito no Salmo. O Senhor é bom, pronto a perdoar. Deus está pronto a perdoar. Portanto, não é um caso que Deus diz, olha, já perdoei a todos. E isso todos nós podemos dizer, eu já perdoei a todos. Mas depois há o aspecto do relacionamento. 1 de João 1,9. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Deus purifica os nossos pecados. Se nós formos a ver o contexto dos versículos anteriores, dos versículos que seguem, 1 de João 1,9, está lá escrito, se nós confessarmos os pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Em que plataforma é que nós nos firmamos para chegar diante de Deus e pedir perdão? É a plataforma do Calvário. A cruz onde Jesus morreu por nós. Porquê é que Jesus morreu por nós? Para levar Ele a condenação dos nossos pecados. É o que está escrito em Colossenses. A cédula, que é o registro dos nossos pecados, que era a nossa folha de dívida para com Deus, essa folha foi cravada na cruz. Então nós estamos perdoados. Mas é preciso vir então a Ele, confessarmos a Ele os nossos pecados, para Ele perdoar os nossos pecados. E repare, purificar da injustiça. Estão a ver o que Deus faz? Não é só perdoar, mas purificar da injustiça. Esta é a beleza da obra de Deus em nossas vidas. O perdão é essencial, muito importante. E Deus, neste aspecto, não muda. O perdão é necessário. Mas só que Deus não fica só aí, Ele justifica, restaura a pessoa. Começa uma obra de restauração na vida da pessoa. Nós vimos que Deus, ao culpado, não tem por inocente. Ou seja, Deus diz, olha, tu pecaste, não estás inocente do mal que fizeste. E o que é que Deus diz a seguir? Arrepende-te, ou seja, converte-te dos maus caminhos. Conversão significa mudar. Arrependimento significa mudar. A pessoa reconhece o mal que fez, mas depois vira as costas ao mal. Há pessoas que têm um medo de se converter, mas é que sem conversão não há salvação. Eu estou a falar de conversão a Deus, porque Deus diz, convertei-vos dos maus caminhos, dos maus pensamentos, deixem isso e volte para Deus. Isso é conversão. É vir para Deus, deixar para trás o pecado e vir para Deus. Vamos ver Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O que é que diz aqui a palavra do Senhor? Convertei-vos dos maus caminhos. Saiam desse caminho. Aonde estão? Vocês estão vivendo o pecado. Vocês querem estar aí. Saiam daí. Do pecado, do caminho do pecado. Do caminho que é errado aos olhos de Deus. E conversão é isto. É virar as costas ao mau caminho onde nós andávamos sem Jesus. Porque andando ali no pecado, naquele mau caminho, Deus dizia, o culpado não é inocente. Deus não fecha os olhos ao pecado. Mas quando a pessoa se converte e diz, ó Deus, eu me arrependo por ter andado naquele mau caminho, ter tido maus pensamentos, por ter feito coisas que não devia ter feito. Eu me arrependo disso. E a pessoa vem a Deus. O que é que o Senhor diz? Que Ele perdoa. Ele perdoa. A conversão é sair daquele ambiente que oprime o espírito. Às vezes há pessoas que andam espiritualmente oprimidas. Podem ter comida em casa, podem ter uma boa família, podem ter coisas boas aqui na terra, mas às vezes vivem oprimidos no seu espírito. O que é isso? Isso é o efeito do pecado. É o efeito de andar nos caminhos do erro.
Quando a pessoa sente a dor, alguma coisa está errada. A dor diz-nos alguma coisa está errada. Vai ao médico ou vai resolver esse problema. Assim também a aflição de espírito é como uma dor no espírito que nos diz alguma coisa não está bem. Precisas de mudar essa situação. Quando a pessoa sente opressão no seu espírito, quando há falta de paz, quando há falta de descanso, isso é para o espírito humano aquilo que a dor é para o corpo. Quando a pessoa está com dor de cabeça, dói-me a cabeça, dói-me. Porquê que a cabeça às vezes dói? Às vezes é muita preocupação, às vezes é porque não teve a dormir, deitou-se tarde e depois começa a faltar ao descanso. A dor de cabeça é sinal que alguma coisa não está bem. Então a pessoa procura resolver o problema. Assim também, no espírito, quando há uma tristeza de espírito ou a pessoa sente-se oprimida, é sinal que alguma coisa não está bem. Então, o que é que nós fazemos? Nós falamos com Deus e dizemos, ó Deus, falta-me paz, falta-me descanso. Onde eu tenho errado, eu peço perdão, mostra-me o que é que eu tenho que fazer. Porque às vezes podemos ter feito alguma coisa errada e nem vimos. A pessoa às vezes pode, na sua inocência, fazer um erro e nem reparou nisso. E às vezes a pessoa fica um pouco aflita e não sabe porquê. Então nós falamos com Deus e dizemos ao Senhor, eu quero viver nos teus caminhos, à luz da tua palavra. Senhor, eu quero crescer no conhecimento da tua palavra para que nada em mim venha a impedir a tua bênção que estás na minha vida. O que a Bíblia diz sobre conversão, e nós vamos ver dois exemplos na Bíblia que são muito conhecidos. O que é que significa conversão? João 5,14. O contexto fala-nos de um homem que estava junto ao tanque de Betesda. Ele estava enfermo há 38 anos e Jesus chegou ali junto dele e disse, queres ser curado? E o homem disse, eu estou aqui há tanto tempo e quando vem um anjo que agita a água, diz a Bíblia que quando o anjo vinha e agitava a água, o primeiro a entrar dentro da água era curado. E o homem já estava lá há tanto ano, é quando ele se aproximava para se entrar dentro da água, outro chegava lá primeiro do que ele perdia a cura. E o Senhor Jesus disse, levanta, toma a tua cama e vai. E o homem foi curado. Passado uns dias, o Senhor encontrou-se com este homem que ele curou no templo. E veja o que é que o Senhor disse-lhe. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, eis que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Esta parte, a última parte do versículo é importante. O Senhor disse, não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Isto sugere-nos que a doença, a enfermidade do homem, o problema do homem, a Bíblia não diz como, mas pelo menos leva-nos a pensar que começou com o pecado. O homem estava enfermo ali por causa de algum pecado no seu passado que ele não resolveu. Encontrado casos de pessoas por ficarem cheios de remorsos pelo mal que fizeram, é que não estão a fugir à responsabilidade, mas ficam ali tão zangados com eles próprios, tão tristes com eles próprios, cheios de remorsos, que começam a ficar doentes. E o Senhor disse, olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. O que é que o Senhor está a dizer? Converte, arrepende-te, muda de vida. Muda de vida para que não te suceda algo pior. Estão a ver que Deus diz, o culpado aos olhos de Deus não é inocente. Mas também o que é que Deus diz? Converte-te, muda-te. Porque é no caminho de Deus que está a bênção. Não é lá fora no pecado, a viver na sujidade do pecado que está a bênção de Deus. A bênção de Deus não está lá. A bênção de Deus está no caminho dele. Então a felicidade, a alegria, a paz está nos caminhos de Deus. E o que é que Deus diz? Muda-te, converte-te, arrepende-te. O que é converter? É deixar de andar no caminho do pecado para andar no caminho da palavra de Deus. Há um outro exemplo que também é muito conhecido, está na Bíblia, João capítulo 8. João capítulo 8 fala sobre uma mulher que foi apanhada em adultério. Então as pessoas logo a amarraram, pegaram em pedras, mas primeiro antes de apedrejar, porque a lei de Moisés dizia que quem for apanhado em adultério tem que ser apedrejado até à morte. E aquelas pessoas apanharam aquela mulher, mas antes de apedrejar levaram a Jesus. E disseram, Jesus, esta mulher foi apanhada em adultério. A lei de Moisés diz que ela tem que morrer. O que é que tu dizes? Jesus disse, aquele que entre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Se alguém nos acusar diante de Deus, vocês sabem o que é que Deus vai dizer a eles? Quem estiver entre vós sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a ausentar-se. Depois ficou só a mulher e ficou só Jesus. E Jesus disse, onde estão os teus acusadores? Não está aqui ninguém. Mas agora repara no versículo 11. E ela disse, ninguém. Portanto, ninguém, Senhor. Porque o Senhor perguntou, onde estão os acusadores? E ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O que é que Jesus está a dizer a ela? Muda
de vida. Arrepende-te, converte-te. Não continues nessa velha vida de pecado, mas muda de vida. Isto é o que a Bíblia nos diz. O perdão de Deus vai mais além do que simplesmente dizer que eu não te acuso. O Senhor disse a esta mulher, eu não te condeno. Era uma mulher apanhada em pecado, de acordo com a lei de Moisés, que eles liam lá na sinagoga todos os sábados. Quem fosse apanhado em tal pecado tinha que ser apedrejado até à morte. O que é que Jesus disse? Eu não te condeno. Vai, não peques mais. O que é que Jesus diz a nós? Ele não nos condena. Mas também diz, não peques mais. Ou seja, converte-te, muda-te. Para não andares nesse velho caminho em que está a destruir o teu espírito, está a destruir a tua vida. Vem para os caminhos de Deus, onde há paz, há descanso. Este é o perdão de Deus. É mais importante nós sabermos o que é que Deus diz do que a tradição diz. A tradição tem boas coisas, eu não estou a negar isso. Há coisas que realmente podem ser problemáticas, que a tradição vai, ao longo dos anos, vai acrescentando, e isso causa alguns problemas. Mas, no geral, há coisas interessantes. Mas, reparem, é mais importante saber o que Deus diz. Para concluir, eu vou dizer o seguinte. Nenhum de nós deve ir a Deus afiar nas nossas justiças. Por exemplo, alguém que tenha tido uma vida péssima, mas depois há uma semana que não se embriaga, não diz asneiras, não dá pontapé no gato, não bate no cão, não trata mal os vizinhos, não partiu a janela, não partiu a porta e diz, oh Deus, eu já há uma semana que não faço mal nenhum. Eu venho à tua presença, eu tenho sido boa pessoa. Ajuda-me, ajuda-me. Não é assim que funciona. É que nós não podemos vir diante de Deus e dizer, olha Senhor, eu tenho aqui méritos. Isso com Deus não funciona. Como é que nós vimos então? Nós vimos descansando na sua misericórdia. Não é fiar-nos nas nossas justiças, mas na misericórdia de Deus. Porque a Bíblia é bem clara. O ser humano nasceu em pecado, está debaixo do pecado. A Bíblia é bem clara nisso. João capítulo 10 e Romanos capítulo 3. Em especial Romanos capítulo 3 fala sobre isso, que o ser humano está debaixo do pecado. Então nós vimos perante Deus e dizemos, ó Deus, eu venho a Ti no nome de Jesus. Confesso que eu fiz mal, fiz erros. Não escondo nada de Ti, mas também te peço perdão. Essa pessoa é perdoada. Porque o que vale Deus perdoar se a pessoa continua na velha vida? Essa pessoa só aumenta a sua própria condenação. Mas o que Deus diz, perdoa e recebe para restaurar. E isto é o que Deus faz na vida do ser humano. Isto é o que Deus quer fazer. Será que sem declaração de perdão, há perdão? Como é que nós sabemos que Deus nos perdoa? Se Deus não disser que estás perdoado, como é que nós sabemos isso? Vamos ver só mais um versículo em Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Qual é a prova do amor de Deus para connosco? Que Ele nos perdoa. Mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando é que Jesus morreu na cruz? Quando nós ainda éramos pecadores. Está aqui escrito na palavra de Deus. E então Deus mostra-nos, Ele prova a nós que realmente nos ama. E a quem Deus ama, Deus diz, o caminho está aberto. Então Deus mostrou a nós o seu amor na pessoa de Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então nós não temos que alimentar dúvidas. Será que Deus me quer perdoar? Sim. Qual é a prova que Deus quer perdoar? Porque Ele enviou Jesus Cristo a morrer na cruz de Calvário por nós. É sempre bom nós ouvirmos a palavra de Deus e considerar o impacto que o perdão de Deus tem em nossas vidas. Pergunto, como deverá ser a vida de pecador depois de receber o perdão de Deus através de Jesus? Viste Deus perdoar ao pecador arrependido que vem a Ele, mediante a morte redentora de Jesus na cruz. Creio que resta agora ao pecador responder a Deus. Medite nisto. Se Jesus morreu na cruz de Calvário pelos nossos pecados, para que, pela morte redentora de Jesus, tivéssemos acesso ao perdão, o que é que nós devemos fazer? A Bíblia ensina-nos a vir diante de Deus com fé, acreditando que Jesus, o Filho de Deus, morreu no nosso lugar na cruz do Calvário, precisamente pelos nossos pecados, para que pela sua morte tivéssemos acesso a este perdão. Eu creio que a resposta do ser humano a Deus é vir a Ele, reconhecendo que Jesus, de facto, fez esta grande obra e diante de Deus aceitar o perdão dos seus pecados. E dizer, ó Deus, eu reconheço que Jesus Cristo
é o teu Filho que deu por mim a sua vida. Eu aceito a salvação em Jesus. Fala assim com Deus, acreditando que Ele ouve e que Ele responde. Quero ainda encorajar a cada pessoa, todos os dias, a falar com Deus em oração, sempre em nome de Jesus. Também ter um tempo para ler um pouco da palavra de Deus, a Bíblia, cada dia. E logo possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. Continua orando que toda a bênção de Deus seja multiplicada na sua vida.